Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso PodPEC. É o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, diretora comercial e marketing da Pernambuco. Estou à frente desse projeto que nosso intuito é, através do podcast, através dessas ações, poder levar informações qualificadas para vocês, poder levar um conteúdo de relevância que possa fazer diferença na vida de todo mundo que assista. E hoje, nosso convidado já não é a primeira vez que vem aqui, mas a gente acabou de lançar o empreendimento do Maracaípe e nós tivemos, graças a Deus, um volume significativo de venda, quase 300 unidades vendidas no período curtíssimo de prazo. E neste empreendimento específico surgiram diversas dúvidas, tanto dúvidas até nossa da empresa, dúvida dos corretores, dúvida dos clientes, com relação a itens, né, a informações relacionadas ao direito, principalmente imobiliário, patrimonial, talvez eu possa dizer assim. E aí a gente está se aproveitando desse momento do lançamento do Maracaípe para poder trazer essas dúvidas. A gente abriu caixinha lá no Instagram, o pessoal fez um monte de perguntas, fizemos um estudo com os corretores, quais eram as maiores dúvidas que os clientes tinham, para poder ajudar tanto quem está vendendo como quem está comprando. Porque as dúvidas que a gente vai tratar aqui pode ser a dúvida de um monte de gente que, de repente, para nosso convidado, pode ser a coisa mais simples do mundo, ou até para quem está do lado de cá na Pernambuco Consultora, mas para quem está comprando, para quem está comercializando algum patrimônio, tem a dúvida ainda, ok? Então, estamos com o Guilherme Cunha mais uma vez. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço a oportunidade. Você dividir seu conhecimento aí do direito imobiliário com a gente, que você sabe muito. A gente estava aqui conversando antes, né? E vai ser uma aula, hein, minha gente? Se prepara. Bota um café, um chá, um vinho, sei lá. Bota aí, porque a gente vai conversar muito. Então, muito obrigada, viu, Guilherme, para atender a gente aí nessas dúvidas. E a gente tem uma lista, tá, pessoal? Espero conseguir atender todas as perguntas que a gente recebeu. Mas eu decidi aqui começar com um caso pessoal. Até abrir aqui um pouco da minha vida pessoal. Que a gente já tinha um tempo atrás, né, Guilherme, trocado ideia sobre essa informação, que é o seguinte, pessoal. Eu me casei, e quando a gente casa, né, Guilherme, eu me casei quando acho que 99% das pessoas que casam pro resto da vida. Ninguém casa pensando no divórcio. A pessoa casou porque acredita que vai ser pro resto da vida, certo? Então, do mesmo jeito das pessoas que fazem isso, eu também fiz isso. Então, quando eu me casei, mudei meu nome, coloquei o nome do meu marido no meu nome, né? Troquei, fiz tudo no cartório. Casei com comunhão parcial de bens, certo? Tive, durante o meu casamento, 2 filhos. E meus filhos têm no nome deles, né? O nome da mãe e o nome do pai. E certidão de nascimento deles, eu tenho meu nome de casado. Passaporte deles, eu tenho meu nome de casada. Então, praticamente todos os documentos deles civis, né, tem meu nome de casado. E aí, meu casamento não durou para sempre, né? Por um acaso, não durou para como a gente imaginava que seria, e eu me divorciei. No meu divórcio, voltei o meu nome de solteira, averbei no cartório, e para mim achava que aquilo ali estava resolvida. Até eu precisar viajar com meus filhos para fora do país, certo? Eles, o pai dos meninos tinha feito aquela autorização, certo? Fez a autorização de viajar desacompanhado de um, né, dos tal. Poder viajar só com um dos pais. Um dos pais, né? Ele assinou, tudo certo. E quando eu fui embarcar, eu não pude embarcar porque eu não tinha nenhum documento que comprovasse que eu você. eu. Porque os documentos dos meninos todos eram com meu nome de casada. Certo. Passaporte, certidão de nascimento. E eu tinha meu passaporte
com meu nome de solteira já, que eu já tinha tirado um novo passaporte. Então, eu não era a mãe dos meninos, eu não era... Eu não sei nem como é que eu dizia, eu disse, mas... Aí os meninos faziam, mas ela é a minha mãe. E a pessoa lá dizia, não, mas ela não tem nenhum documento dizendo. E como é que isso funciona? Por que que isso é assim, né? Porque... né? Essa parte de direito, vamos dizer assim, o direito registral, mas o direito civil registral, né? Direito civil registral, isso. Chama-se engraçado, porque aqui no Brasil, vamos dizer, a gente tem um cartório de registro civil. Você nasce no cartório às vezes, você casa em outro cartório e você morre em outro cartório. Né? É engraçado, por exemplo, em Portugal você tem um registro contínuo, é tudo naquele mesmo cartório. Então, se você nasceu ali, você foi feito a averbação do casamento e depois é feita a averbação do casamento, do divórcio, enfim, das coisas todas. Agora no Brasil, com as comunicações e com a tecnologia, está tendo, vamos dizer assim, os cartórios de registro civil se comunicando entre si, e apesar de você, às vezes, nascer num cartório, casar num cartório, morrer em outro cartório, eles estão se comunicando através dos sistemas de informática e isso está melhor do que era lá atrás. Mas se você pegar isso há 10, até 5 anos atrás, já não tinha essa comunicação tão fácil. Às vezes você tinha que fazer a carta, mandar para outro cartório, e os cartórios de registro civil... Eu me casei há mais de 10, me separei mais de... Pronto, os meninos já têm 18, outro tem 15. Os cartórios de civil são cartórios que são mais deficitários, porque tem muitos atos que são gratuitos, então eles vivem de repasse, via de regra, né, dos tribunais. Isso. Então eles não tinham essas comunicações. Com a tecnologia isso fica mais gratuito e existem umas outras taxas que são embutidas dentro de outros serviços que você faz em cartório que servem para remunerar esses atos gratuitos do cartório de registro civil. Por exemplo, você quando nasce, você tem a sua certidão de nascimento, ela é gratuita, né? Mas para casar você não é gratuito, não. Salvo engano, tá? Aí o que é que acontece lá? Você tinha que andar com essa certidão de casamento com a averbação do seu divórcio para fazer essa comprovação. Sim, né? Vamos lá. Via de regra teria que você fazer isso. Eu teria que pegar minha certidão de divórcio, que é certidão de casamento. Você tinha que fazer o mandado de averbação do divórcio, levar para o cartório onde você casou, fazer a averbação e ia ter lá dizendo porque eu casei, que voltou a usar o nome de solteira. Pronto, essa parte eu fiz. Aí eu teria que ir no cartório da certidão de nascimento. Aí agora você teria que fazer uma averbação nos cartórios de nascimento dos seus filhos para tentar alterar os documentos dele. Mas vai ter muito cartório de civil que vai entender que não é possível fazer essa averbação. Mas é possível, sim. E aí já tem passaporte, de repente tem outros... Aí vai ter que renovar os documentos todos. Isso. É uma burocracia danada isso. E aí o que eu tento falar, né, que essas coisas são delicadas às vezes de conversar, né, Guilherme? Que a gente... eu tenho repetido isso, que não tem nada a ver com o amor, né? Não tem nada a ver com... você usar ou não o sobrenome de alguém. Isso, né? Você não ama mais ou ama menos a pessoa. E nem a pessoa casa pensando também em se separar. Mas isso muda a vida da pessoa demais, sem a pessoa nem pensar, né? Porque pode acontecer de se divorciar, pode ou não. Ou pode ficar casado para o resto da vida e nunca ter colocado o nome do marido ou o marido da esposa, que agora pode, né? Vice-versa. Será que vai ter isso, hein? Marido colocando o nome da esposa. Eu já vi. Tu já viu? Já. Orgulho, viu? Já vi. Orgulho. Porque é bem essa coisa ao contrário, né? Somente aqui, né? Que o Nordeste é muito machista. Muito machista. Fico feliz de saber, né? Porque se a pessoa quis trocar... E aí a pessoa entender que não tem necessidade de fazer isso, né? Não é uma coisa... Você vê que a questão do direito matrimonial, assim, do casamento, tem de fato um certo tabu nisso. Tanto essa questão do nome, quanto você vai também para a escolha dos regimes, né? Também. Tipo, quem vai ser do casal o que vai levantar essa... Isso. E aí, meu amor, nós vamos mudar de nome ou não, né? Eu não quero... Tá, fica até meio... E aí, nós vamos... Às vezes a mulher não quer, porque sabe que, via de regra, é a mulher que adota, apesar de poder, o homem adotar da mulher, via de regra todinho, né? Aí tem que mudar toda a documentação. Tem homem que, de fato, fica arretado se não... Isso, né? Se a mulher não maridos, por favor, não liguem, né? Não sei, né? Eu tô rindo que eu fiz, minha mulher botar o nome. Olha, ainda tá vendo? Tá vendo, Guilherme? Foi. Eu fiz, porque ela ficou arretada, mas eu fiz. Mas pra você era uma coisa importante. Não, eu fiz pra brincar com ela mesmo. E ela fez? Fez. E deu um trabalho danado. Mas vai dar certo, vai ser pra sempre. Espero, né? Não é que eu espero, mas assim,
É fogo mesmo você falar sobre isso. É difícil. É difícil. Você... E não é só se separar, não. É naquele momento você ter que mudar tudo, né? E fora isso, tem a questão do regime de bens também, né? Sim, que aí seria vem outro tabu. Outro né? tabu. Que é separação total de bens e comunhão de bens ou comunhão parcial. A gente tem, na verdade, no Brasil atualmente 4 regimes. O regime legal convencional seria o da comunhão parcial. Certo. Qual é a regra da comunhão parcial? Você casou, tudo que é constituído a partir do casamento a título oneroso, se presume esforço comum do casal, se comunica no casamento. O que é recebido a título gratuito por doação ou herança é de cada um. Certo. Só um parêntese nesse, certo? Esse é o comunhão parcial, que é o legal, que não exige pacto se for casado a partir da vigência da lei de 77, né? Certo. Uma dúvida com relação a esse. No nosso contrato, certo? Desde algum tempo, a gente tem que colocar a fonte da receita. Vamos lá. Certo. Guilherme e esposa estão comprando, certo? E eu tenho que colocar lá, que vamos supor que o apartamento seja 500 mil. Eu tenho que colocar lá para a declaração, para a receita, quantos % é de cada um. Mas isso é só para fim de financiamento. Só, né? Não tem nada a ver. Só para fim de financiamento e até a questão de declaração de imposto de renda para a questão da fonte. Lá. Se é a título oneroso, na constância do casamento comunhão parcial, vai se comunicar. Não se comunica se, por exemplo, o recurso for proveniente de um bem que você tinha antes do casamento. Porque os subrogados no seu lugar também não vão se comunicar. Certo. Tá? Então, vamos lá. Então pode ser 70% de um, 30% de outro, apenas para efeito de imposto de renda, né, de MOB, receita e tal. E, porém, se não tiver pacto, se não tiver nada, vai ser meio a meio. Se for comunhão parcial, é meio a meio. Se for comunhão universal, também. Pode ser até um que pague 100%. Entendi. É dele. Então vamos lá, a gente falasse de um regime, certo? Que é comunhão parcial de bens. Pronto. Que é o regime legal vigente do Brasil, né? Desde dezembro de 77, quando foi instituída a lei de divórcio. Por que tu diz que é regime legal? É porque não precisa de pacto. Você vai casar, se você não optar por casar pelos outros 3 tipos de regime, que é o separação total de bens, ou comunhão universal de bens, ou um outro que é super raro, que se chama participação final nos aquestos, que é como se fosse um regime misto. Esse o casal já brigou antes desse caso. É um nome feio danado. Né? É raríssimo esse outro. Esse último é bem raro, o participação final dos aquestos, mas é engraçado que ele dá uma liberdade muito grande. É como se fosse uma separação total durante a vigência do casamento. Você pode comprar e dispor sem pedir autorização nenhum do outro. Mas se você for dissolver a união, aí você tem que fazer um encontro de contas, geral. Entendi. Você tem que fazer uma prestação de contas e aí você e vai fazer a comunicação, a divisão igualitária do patrimônio. Entendi. Essa participação final dos aquestos é o mais, vamos dizer assim, o mais raro de se ver, pelo menos aqui no Nordeste, usado, é o menos usado. O comunhão universal era o de casamento da época dos nossos pais, assim, vamos dizer. Antes da vigência da lei de divórcio de 77, que era no Código Civil de 16, o regime legal era o da comunhão universal de bens. Então você casava... Universal. Você casava, tudo era todo mundo. Não importa se fosse herança, se foi doação, a que título foi adquirido. Antes, depois, durante... Para não se comunicar, tinha que vir, por exemplo, por doação e com uma cláusula de comunicabilidade conjugal. Aí ficava protegido o patrimônio. E tem o da separação de bens, que é o regime em que cada um tem o seu e não se comunica na união. Isso, mas eles têm uma repercussão sucessória. Que a partir de 2002, a mulher ela foi introduzida como herdeira necessária e aí ela tem o direito, na verdade o cônjuge, não é a mulher, o cônjuge foi introduzido como herdeiro necessário e independente do regime ele herda. Daí, até por essa questão, tá um projeto de lei de alteração do Código Civil da gente, que é super novo, tem 22 anos no nosso Código Civil mais ou menos, que é justamente para excluir isso. Porque você imagina, vamos dizer, essas grandes empresas, a pessoa casou com separação total de bens, a pessoa não tem direito, mas depois está com assento no conselho. Porque é herdeiro. Herda aquilo ali. Entendeu? Aí, e o que está se propondo é que não seja herdeiro. Se é separação, é separação. Vai poder fazer isso, poder fazer essas previsões de exclusões, impactos, que não é uma coisa muito clara ainda, tem decisões, mas não é uma coisa muito, vamos dizer assim, pacificada, entendeu? Porque antes do Código Civil de 2002, você casava com comunhão universal de bens, aí veio a lei de 77, que é a lei 6.515 de 77, instituiu o divórcio e alterou o regime legal para comunhão parcial de bens, mas a mulher não era herdeira. Entendi.
Então, e o marido não era... Fala assim, mulher, porque antigamente Sim, era a legislação, ela tratava... O Código Civil de 16 era bem machista mesmo. Por exemplo, a mulher era subordinada ao homem, sabe? No Código 16. Então, veio na legislação que alterou o regime de bens para comunhão parcial, e aí ficou essa questão de sócio comunical, que é a título oneroso. Tem um outro regime que é bem interessante aí, que é o da separação obrigatória de bens. Que a separação de bens, ela é como se fosse um gênero que teria duas espécies. Ela teria a separação obrigatória de bens, que ela é imposta às pessoas que precisam de algum suprimento de ordem para casar, e também por uma questão de idade disso. Hoje, os maiores de 70 anos teriam casal separação obrigatória, mas é facultado a eles afastar uma súmula, que eu vou falar também sobre essa súmula, que é a súmula 377, eu não lembro agora se é STJ ou se é STF. Sabe o que eu acho que esse regime de separação total de bens, ele assusta muito. Eu acho que até o nome foi infeliz. Sabe, assim, separação total de bens. Parece que a pessoa, você vai se separar, você vai separar total os bens. Mas herda. Por exemplo, hoje em dia herda. Isso, se não alterar isso do Código Civil, você só se você se separar é que você não levaria, digamos assim. O que eu queria assim, trazer, que eu acho que às vezes as pessoas não sabem ou não se lembram, que o regime de casamento não é só para se separar. É também para comprar em conjunto. Isso. Não é só... Você não escolhe o regime... proteger o patrimônio da família também, Isso, né? Não é para você... Eu vou escolher meu regime de casamento pensando em me separar ou viver para sempre. Não tem nada a ver com isso. É verdade. O nome eu até poderia entender, certo? Mas o regime de casamento, não. Porque, por exemplo, eu vi aqui um caso de um cliente que eles eram casados por comunhão parcial de bens, certo? E o marido, ele estava com a pendência no nome dele, certo? E ela tinha uma renda suficiente para comprar um imóvel. Enquanto ela compra, fica garantida a família aí. Só que o banco não quis fazer financiamento. Porque ele tinha, pelo regime de casamento, o banco não aprovou. Tá, vamos lá. E tem que ver se a separação dela era de fato separação... Não, era comunhão. Comunhão parcial. Era comunhão parcial. Se for separação, é isso que eu estou dizendo. Aí, veja, a família ficou prejudicada pelo regime de casamento. Porque vai comunicar. Exatamente. Então, de repente, casar por separação total de bens... É uma proteção. A proteção não significa que está pensando em se separar. Não. Significa que, acontecer alguma coisa com um de nós dois, né? Não vai se comunicar. Né? Problema também. A gente não pode só pensar em ter que dividir... Só pode ter repercussão trabalhista, fiscal, tem várias coisas, né? Enfim, é uma forma de planejamento, na verdade, patrimonial o regime de bens, né? Mas é um tabu. O pessoal acha, vou casar com separação total, acha que o outro está pensando isso por causa de interesse ou por alguma outra coisa e não conversa sobre isso. Ou eu vou comprar e não quero dividir com você. Dividir, eu vou dizer assim, vou ficar desassistida, ou vou ficar desassistido, enfim. Isso, eu vejo as pessoas pensando nisso, entendeu? E que não é só isso. Agora, o da separação é interessante, que existe um outro regime que é separação obrigatória, que ela é imposto por lei, que é aquilo que eu estava falando, você precisa de suprimento para casal pela idade. E nesse caso se comunica. Por exemplo, uma pessoa maior de 70 anos, que não afastou essa súmula 377, que diz que se comunica o casamento, que se presume esforço comum na aquisição, se a pessoa comprou isso, vai ter a comunicação do patrimônio, apesar de ser separação de bens. Só que não é a separação de bem e gênero, é a espécie separação obrigatória, que está, acho, o artigo 1641, 1600 e alguma coisa do Código Civil. Então, é interessante o da separação, você tem que ter esse cuidado quando analisar para ver se é de fato uma separação onde tem o pacto nupcial, onde as partes elegeram esse regime, ou se é um que foi imposto por força de lei por uma necessidade de um suprimento judicial para casar, por exemplo, um menor de idade, que precisou uma menina de 16 anos ficou grávida e precisou de autorização para casar e consentimento dos pais. Aí imposto esse regime. Uma pessoa que é casada por comunhão parcial de bens pode comprar um imóvel sozinho? Ele só pode comprar se ele subrogar um outro bem que ele tinha antes disso. Entendi. Entendeu? Se ele receber, por exemplo, uma doação dos pais dele de um dinheiro para comprar um bem, aí pode. Se ele tinha um bem de herança, vender o bem para comprar outro, pode. Mas isso tudo tem que ficar... Então, até isso faz diferença. Imagine, certo? Que tem um casal
que sejam os dois economicamente ativos, certo? De repente, um quer deixar um dinheiro aplicado no banco e o outro quer investir em imóveis, certo? E um quebra. Isso, entendeu? Aí vamos lá, tu vai crescendo aqui, eu vou crescendo aqui. E pode ser que um dos dois diga assim, eu não quero investir em imóveis. E o outro diga, eu não quero deixar meu dinheiro no banco. Pronto. E a família vai sair ganhando, digamos assim, e que cada um pode comprar. Ele pode comprar sol, ela pode comprar sol. Né? Então, eu acho que essa separação de bens também ajuda nessa multiplicação, né? Ajuda. Agora, assim, vai também ter repercussões de transações de dinheiro entre as contas das pessoas, né? Porque como não tem um patrimônio comum, aí as transferências vai ter que ter cuidado para não incidir doação aí, sabe? Isso. Entendi. Na constância do casamento, o patrimônio está comum ali. Então, vamos dizer, o fruto, vamos dizer assim, a remuneração da gente, do nosso trabalho, via de regra, ela não se comunica, ela é protegida. Mas quando tem um caráter Mesmo acumulatório, sim. quando tem um caráter Certo. acumulatório de investimento, Certo. aí começa a ter a questão da comunicação, sabe? Entendi. Por isso que aquela regrinha que tem, fulano está entrando com 70% do financiamento e Beltrano com 30% do financiamento. Isso. Mas ali, apesar de ser os proventos da pessoa que em tese são protegidos, está tendo caráter acumulatório. Você está fazendo um patrimônio, ou seja, um investimento que está entrando para o patrimônio da família e vai se comunicar por força do casamento. Só não se comunicaria se fosse separação convencional de bens, não a legal. Aquela que as partes vão perante um tabelião. 50 horas aqui, haja regime. Casamento é super complexo. Direito matrimonial e sucessório é super complexo e quase ninguém vê. Quando vai casar, ninguém procura a orientação de um advogado para casar, para fazer pacto, essas coisas, sabe? Isso. Ninguém faz. E não é isso que a gente tem que cutucar as pessoas, que não é porque vai pensar em separar, é pensar o que é melhor. Né? Qual é o melhor para proteger, ou para a família, ou para multiplicar, ou para a questão tributária, enfim. E eu vejo muito também, esse lançamento apareceu, que esse também a gente ficou na dúvida, com relação à união estável, certo? Vamos lá. União estável, ela é um casamento, a grosso modo. Tá? Certo. O que é que acontece? Até no Código Civil, se você for pregar o texto seco da lei lá, você vê os comentários de atualizações da jurisprudência, por exemplo, vai ver um artigo que ele trata até a sucessão, né, nem a parte matrimonial, mas a sucessão do que seria numa união estável e num casamento. E teve e foi declarada a inconstitucionalidade desse artigo e se diz o seguinte: a união estável, na verdade, ela é uma situação de fato, mas ela tem os mesmos efeitos jurídicos de um casamento. Então, se a pessoa não tem nada escrito da mesma forma, ou seja, não fez um pacto, uma escritura declaratória de união estável, dizendo que reconhece que eles têm, na verdade, eles essa podem união... só ter a união só de corpos, sei só lá, de né? corpos. Aí vai ser comunhão parcial. Entendi. Porque eles não elegeram um regime diferente. Então, assim, tudo desde 2000, na verdade, desde 16, né? Mas assim, vamos falar de 2002 para cá, que é o código que tá vigente. Desde 16 não, desde 77, que foi quando mudou o regime de bens. Aí vamos falar do código de 2002. As uniões estáveis, vamos dizer, e os casamentos, como se fossem a mesma coisa, eles vão ser regidos pela comunhão parcial de bens, salvo se as partes estipularem um regime diverso. Aí pode ser comunhão universal, onde tudo é de todo mundo, separação de cada um tem o seu, mas existem as formas de proteger. Muita gente utiliza esse regime para planejamento patrimonial de fato. E aquele da participação final nos aquários que eu falei, né? Isso. Essa questão também da qual é a diferença principal, assim? Qual é a principal diferença entre união estável e casamento? É porque de fato, tem a questão... Vou explicar de uma forma menos técnica, tá? De fato, há o casamento em si, né? Você vai e faz o casamento, registra no cartório, o outro é uma situação de fato. São características de uma união por um determinado período de tempo, vamos dizer assim. Não que ele precise de um tempo longo, mas são as características de uma situação fática que vai caracterizar que aquilo é uma união estável. Então, o ânimo de constituir uma família, a vontade de constituir uma família, assistência mútua e outras coisas mais que caracterizam essa união. O instrumento, a escritura pública que o pessoal faz para a declaração de união estável, ela é somente para isso, é um efeito declaratório, para dar publicidade, para informar para as partes, vamos dizer assim, para todos,
de que nós, existe aquela nós união. Estamos Né? vivendo em Isso. união estável. Em Pernambuco, inclusive, quando você vai fazer os títulos aquisitivos, as escrituras, os contratos de financiamento, essas coisas, você sempre, quando você não tem um estado civil de casado, se você for solteiro, divorciado ou viúvo, você é obrigado a informar se tem união estável ou não. Se tiver, tem que informar Já chegou algum documento aqui da Pernambuco que eu tive que assinar e que tinha isso. Você vive... Isso. Tinha essa pergunta. Acho que algum financiamento que a Pernambuco nos cartórios vai ser dito na escritura e nos contratos de financiamento o banco faz uma declaração também para a pessoa preencher e é apresentado também isso quando não vem no próprio corpo do instrumento. Que se a pessoa tiver a união estável, ela pode passar o resto da vida junto e não precisar casar. Isso. Né? Substitui. Né? A grosso modo, não tem diferença. Assim, vamos dizer assim, em termos leigos, não tem diferença de repercussão patrimonial, digamos assim. Mas essa questão de regime que a gente estava falando, vê como é interessante mesmo. Imagina um empresário que vai fazer um investimento e precisa dar em garantia. Você falou agora de financiamento isso. Se não for separação total, o banco vai pedir. É isso. E o cônjuge tem que assinar. Aí imagina que a pessoa tem empresa fora, faz investimento fora. Isso. Aí como é que vai ficar essas anuências, não sei o que, essas coisas, sabe? Então, assim... Tem que tratar isso de fato como não sem ser um tabu. Aqui, com a maturidade de fato de ser um casamento e dizer, essa questão de nome eu não quero. Vou tirar um financiamento para comprar caminhão, não sei o quê. Se for comunhão, os dois têm que assinar. Não é assim? Exatamente. E a responsabilidade, e se for separação, não. Alienação fiduciária tem que ser. Porque você está dando em garantia, né? Então, para você dar em garantia, você está transferindo o domínio, ainda que seja a propriedade resolúvel que você está transmitindo da alienação fiduciária. Se você é casado na comunhão parcial, não se comunicou o bem, então o cônjuge tem que assinar também para dar. Senão, não, entendeu? Você não consegue. Então, por isso que aquele caso da comunhão parcial não pôde. Porque o banco pensou, fez, ele não tem a garantia de... Eu não vou ter a garantia de receber esse bem porque ele tem dívidas pretéritas que podem complicar essa operação. E aí não fez. É difícil. Vamos lá. Como funciona a comprovação do estado civil? Por que gera essa dúvida? Que na verdade, a gente não pede certidão de nascimento, a gente pede comprovação de estado civil. Certo? Isso é interessante que só essa parte. A gente não pede nenhum documento específico, pede comprovação... Porque união estável não é estado civil. Né? Aí o que é que a pessoa teria que dar pra gente? Que aí chega certidão de nascimento... Chega certidão de divórcio, chega contrato de união estável. Então vamos lá. O que é que vai comprovar o estado civil? Hoje em dia, lembra que eu falei de que os registros civis eram meio deficitários e hoje com a tecnologia está fácil? Hoje você pode ir em qualquer cartório de registro civil, independente de ser o que você nasceu, casou, e pedir uma segunda via. Você vai pagar lá os emolumentos normais de tirar uma segunda via. Se você não for diretamente no seu cartório, que você casou isso, você vai ter uma taxa extra que é paga lá pela comunicação de um cartório com o outro. Porque eles conseguem. Por essas comunicações que tem. Então, você sempre vai comprovar seu estado civil com a sua certidão de nascimento ou a sua certidão de casamento. Se você for solteiro, com a certidão de nascimento. Se for casado, com a certidão de casamento. Se for divorciado, com a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Isso. Se você for viúvo, a certidão de casamento com a averbação do óbito do seu marido. Não é nem só com a certidão de óbito dele, que você tem que pegar aquela certidão de óbito, levar para o danado do seu cartório de casamento para averbar que você deixou de ser casada porque seu marido ou sua esposa faleceu. Então, via de regra, essas são as comprovações de estado civil. A união estável não é um estado civil. Ela é uma situação fática, onde tem aquelas características similares, a grosso modo, a um casamento. Então, quando você não é casado, né, que é você casado, você não pode ter união estável. Hoje em dia não se reconhece, mas teve até umas decisões, acho 2 anos atrás, do STF, que meio que em proteção à família, meio que deu uma excluída na união estável durante o casamento. Teve um momento que estava poliamor. Isso, Aí o STF deu uns 2 anos atrás uma decisão, deu uma freada nisso. Sim. E é como se ele não reconhecesse a união estável nessas uniões poliamor. Se a pessoa é casada, a proteção daquela família está casada de fato. Não teria, em tese, união estável. Uma decisão judicial.
Tinham diversas outras também já. Para mim, permitindo. assim, eu sei que não tem nada a ver com essa parte civil, mas pesa mais psicologicamente um casamento do que uma união estável. Pesa. Né? Pesa com essa coisa de instituir família. Pesa. Né? Eu acho que pesa essa... A gente tá junto, ok, mas a gente tá junto, sabe? Eu tenho mas isso. Pesa, né? de fato pesa bastante isso mesmo. Ô, Guilherme, e às vezes o cliente ele não entende por que eu peço isso. Entendeu? Por que a gente pede? E, na verdade, a gente precisa saber... Ele nem consegue registrar o título dele. Pois a gente precisa saber por quê. Pode acontecer um distrato e a empresa... Imagine que a empresa nunca pediu certidão de estado civil da pessoa. Quando há um distrato, há uma devolução financeira. E a gente precisa saber para que a gente vai devolver. E contra quem vai demandar, né? Isso. Se tiver direito patrimonial, às vezes tem que buscar, você tem que demandar contra o casal. O distrato, né? Ou a cobrança. Ou a responsabilidade financeira, a retomada do bem. Isso. Isso você tem que ver. Então, como se a empresa precisasse saber com quem ela está tratando. Né? Se ela está tratando com uma pessoa, com duas, com... Antigamente era muito comum você ver os títulos só dizendo assim, por exemplo, Guilherme casado, brasileiro, advogado casado. Isso. Ponto. Hoje em dia, até muito especificamente até em Pernambuco, tem um provimento, né, do Tribunal de Justiça que ele obrigatoriamente ele exige que na qualificação você diga o seu estado civil, que aí só pode ser solteiro, casado, divorciado. Tem a figura da separação judicial, que é antes de ter o divórcio, é como se tivesse o fim do matrimônio, mas não teve a partilha dos bens. Isso. Sim. Tinha a separação consensual, que era antes ainda disso, mas para não tumultuar muito, vamos focar nessas. Vamos dizer, no solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Se não for casado, aí você tem que complementar com a declaração. Tem união estável ou não tem? Se tem união estável, tem escritura pública declaratória, tem dizendo qual é o regime de bens, tem um instrumento que foi feito, registrado em registro civil, particular e registrado em registro civil, isso, apresenta ele. Se não tem, a união estável declara que não tem. Se tem e tem instrumento, apresenta o instrumento. Se tem e não tem instrumento, diz que convive em união estável sem o contrato formal escrito, aí vai pegar a regra geral lá da comunhão parcial de bens, acho que é 1725 do Código Civil. Então tem que apresentar, não tem como. Não. Né? Não tem como. Senão você nem resiste ao seu título, ele fica... Porque, veja, não é só você comprar, tem as repercussões da DOI, a Declaração de Operação Imobiliária, né? Os cartórios vão mandar isso, vai fazer aquela operação de que fulano vendeu, né? A construtora... Vocês quando vendem, fazem a DIMOB, o cartório tem a obrigação de fazer a DOI, e isso aí vai ter que dizer que fulano e Beltrano adquiriram o bem, entendeu? Isso. Gente, saindo um pouco do casal, né? Do regime de casamento. Vamos falar um pouco sobre usufruto. Né? A gente também vendeu, certo? Com o cliente querendo colocar usufruto e tal. E quando chega para mim isso, o que é que eu recomendo? Você já procurou um advogado para saber se isso é bom para você? Porque chegou assim. Chegou um pai com 2 filhas, certo? E as 2 filhas não tinham renda, tal. Quem ia pagar era o pai. Aí eu disse, veja, não precisa você botar com usufruto, você bota você só como fiador. Né? Certo. Só tem que ver a idade delas. Aí foi aí que pegou, certo? Aí, nesse caso, deu certo, porque elas eram de maior, perfeito. Tudo certo. Só não tinham a renda, digamos assim. Só não tinham a renda. Ou tinham a renda, mas era o pai que estava doando. E que o pai queria pagar. Pronto, aí eu disse, não coloquem usufruto. Por quê, Marina? Porque aí toparam e colocaram o pai só como fiador, como garantidor financeiro. Certo. Aí, logo em seguida, chegou outro casal com um filho de menor, certo? Que queriam colocar o apartamento em nome do filho com usufruto da mãe. E aí eu disse, por que vocês querem fazer? Aí qual é que é na cabeça, você que vai dizer se o que está na cabeça da turma é bom certo? E por que não se utilizar desse regime, não sei como eu posso chamar, né? De usufruto. Qual era a preocupação deles? Que a filha era de menor,
que o bem ele queria que fosse da filha, em nome da filha, Certo. mas queria proteger o patrimônio para que se a filha casasse, por um exemplo, esse imóvel nunca seria... Não se comunicasse com o Isso, casamento. e nunca essas seria coisas. vendido. Não poder ser vendido. Lá são Não as poderia cláusulas que ser chama cláusula vendido. restritiva de direito. Mas ela vai descasar, aí o noivo dela vai ficar na cabeça dela, vende o apartamento, a gente fica com dinheiro, e aí a filha não ia poder vender, porque o usufruto era da mãe, e só ia poder vender os tal depois que a mãe morresse. Certo. E também tinha a questão da filha também poder vender o apartamento sozinha, sem a mãe, mesmo que não fosse casada, mas pegar o dinheiro e torrar. Certo. E aí queriam fazer o usufruto para proteger esse patrimônio. Tá. Vê, é bem interessante isso e tem que ter algumas cautelas de fato. Vamos lá, vamos falar primeiro da pessoa que é maior de idade, tá? O filho maior de idade, como não é ele que está pagando, é o pai que está pagando, isso vai ter uma repercussão que seria o imposto de doação. Isso. Então teria, como ele vai figurar como pagador, ele vai ter que ser recolhido, além do ITBI da aquisição, vai ter que ser recolhido o imposto de doação. Certo. Isso na hora de Quando ele for escriturar, se Sim. ele vai aparecer formalmente nos contratos disso, tem. Entendeu? A não ser que ele tivesse já doado o dinheiro, Entendi. vamos dizer assim, eu já doei o dinheiro para minha filha, já está no imposto de renda dela a doação, eu já recolhi o ITCMD disso e minha filha comprou diretamente a construtora, já com essas doações, é ela que está pagando. Entendi. Mas Aí se já ele pagou figura o no imposto. instrumento, Certo. aí vai ter que ter esse cuidado. Além do ITBI, vai incidir o imposto de doação, porque ele está doando um dinheiro para ela. Isso. Aí existe Isso se for de maior ou de menor, tanto faz não. de maior ou de menor. Isso. O de menor, você não pode doar o dinheiro sem ser dizendo que é para aquela compra, para ele comprar, porque você não pode contrair obrigação para pessoas de menores. Então você tem que fazer a doação especificando que é para aquisição daquele bem. Você não pode pegar o CPF do menor e colocar uma obrigatoriedade. Via de regra, vou dizer assim, a forma mais, vamos dizer assim, correta de se fazer seria os pais comprarem, porque todo jeito vai incidir de fato o imposto. Seria os pais comprarem e doarem para os filhos. Aí no momento da doação, ele pode fazer aquelas cláusulas restritivas de direito, que ele vai dizer, ó, dou, mas faça essa doação, mas determino que esse bem fique gravado com a cláusula perpétua de comunicabilidade conjugal, independente do regime A de pessoa bens que fala minha até filha sem venha respirar, adotar. né? Independente do regime de bens que minha filha ou meu filho venha adotar, né? Garantindo a ele a livre disposição do bem, independente de outorgo, Isso marital, antes cada de nome feio. Antes de Ele escriturar. escritura para o nome dele e quando ele doa com essas cláusulas. Entendi. Se não, no instrumento de compra e venda, ele vai dizer que está doando o dinheiro e que determina que esse dinheiro doa com a condição de comprar esses bens, determinando que fique gravado sobre essas mesmas cláusulas. Se não tiver, não consegue fazer, entendeu? Isso vai comunicar, a depender do regime. Se casar com um total de bens, por exemplo, vai se comunicar. Mas se o pai doou o dinheiro para comprar, não vai se comunicar porque foi doação, né? Se for comunhão parcial. Então, assim, a forma mais, vamos dizer assim, mais clara de se fazer seria ele adquire e ele doa impondo as cláusulas restritivas que a gente fala, que são incomunicabilidade conjugal, inalienabilidade e impenhorabilidade. Isso. Agora, se um de menor compra Agora eles podem comprar também, pode fazer. e o pai ser só o responsável financeiro, não rola. Sem usufruto, sem essa palavra, usufruto. Não, ele pode, o pai pode ser só responsável financeiro, mas ele tem que dizer que está doando para Sim. aquela aquisição, sabe? Disso, que assim, não pode um de menor entrar comprando disso. Sim. Porque via de regra o menor ele não pode contrair obrigação. Ou seja, você está comprando um imóvel, mas o imóvel ele tem IPTU, Sim. ele tem condomínio, E parcela ele tem obrigações que vão ter. Então, o ideal seria ter a questão dessa obrigação dos pais com relação a essas despesas, entendeu? Então, por isso que você grava com essa destinação, dizendo que você está comprando para isso. Então, vão ter casos em que não vai ser permitido esse registro, se for um registro de um menor comprando, entendeu? Isso. Agora, quando você faz a doação, Então, de repente, no contrato tem descrito João, menor,
CPF tal. É interveniente pagador, seu pai, fulano de tal, que assume as parcelas, e pode ser isso, assim. Você pode botar dessa forma, porque ali você está dizendo que o pai está doando o dinheiro exclusivamente para comprar aquilo. Mas não pode, por exemplo, o pai vai chegar e vai dizer, doei o dinheiro para o menino. Certo? O pai doou, vamos dizer, vou comprar à vista aqui na construtora, uma unidade. Então, doei o dinheiro para o meu filho. Aparece só o filho de menor comprando e o pai como representante dele. Entendi. Via de regra não pode, porque ele doou o dinheiro para a criança. Então a criança está com aquele dinheiro e ele teria que determinar qual foi o motivo da doação, entendeu? Você não pode contrair obrigação, via de regra, assim. Não é uma coisa pacificada, tá? Isso. Não é um entendimento pacificado. Dependendo até do registrador, vai dar um bocado de exigência para registrar. Tem gente que registra mais tranquilo, tem gente que vai pedir um monte de comprovação isso. de um monte de coisa. Mas assim, a gente tem a previsão no Código de Normas que pode o menor comprar com o pai, desde que o pai figure lá como doador, e aí vai ter que comprovar que o pai pagar o imposto de doação da aquisição. Tá? A gente tem uma previsão dentro do Código de Normas do Estado, o tribunal editou essa portaria. Então, além do ITBI, incide isso, a compra e venda. Agora, o que é mais seguro fazer, de fato, do pai? É ele comprar e ele vai doar só a nua propriedade para o filho. O que é que ele vai fazer? Ele vai reservar o direito de usufruto para ele, que ele tem a propriedade plena, então ele tem o direito de usar, gozar, fruir e dispor. Ele vai reservar o domínio direto sobre o bem, ele vai reservar o direito de usar, fruir o bem, e vai transmitir a nua propriedade, que seria basicamente o direito de dispor, vamos dizer assim, a grosso modo. Que quando ele falecesse, aí é consolidado tudo na figura daquele filho menor. Mas é que ele pode usar, né? Que ele pode usar, não tem o patrimônio, ele tem a posse, digamos assim. Isso. Mas ele pode oferir renda de aluguel, ele vai usar enquanto vida tiver. Né? Porque veja, da mesma forma que essa questão do casamento, você doou, comprou o nome do filho, o filho casou, o filho se endividou, o filho quebrou, o filho se separou, dependendo da forma como adquiriu. Sabe? Então, assim, tem que ter um pouco de cautela quando vai, de fato, fazer essa compra em nome do filho. Eu sempre oriento, mas às vezes é um pouco mais oneroso, que, por exemplo, você quando doa, você está comprando um imóvel agora, você está doando dinheiro. Então, você já sabe quanto é que você vai pagar de imposto de doação. Sim. Quando você vai doar o bem no final, você já está doando mais, que o bem já valorizou. Então, o pessoal, às vezes, economiza, em vez de doar o imóvel, para doar o dinheiro, para economizar no imposto na doação. Então, por exemplo, vou comprar um imóvel que custa 100, então vou doar 100 mil reais. Mas quando avaliou o patrimônio lá que foi avaliado, não valia mais 100, valia 150, entendeu? Aí vai ter que pagar o imposto. Aí vai pagar o imposto sobre o bem. Então, assim, você faz a doação do dinheiro, determinando que é para aquela compra disso, determinando que fique gravado com as cláusulas restritivas de direito que ele vai escolher, que podem ser essas 3. A questão de não se comunicar, a questão dele não poder vender e a questão de não poder nem ser penhorado, isso. Sim, usar como garantia, né? Não poder usar como garantia. E aí, dessa forma, pode ser feito mais seguro também. E ele, vamos dizer assim, ele vai estabelecer o teto de onde vai ser o imposto de doação. Porque dinheiro tem aquela expressão monetária já, não é avaliado. Dinheiro é dinheiro. 100 é 100. 100 é 100. Não é 100, 150. Vamos lá. Mais perguntas aqui. Vai fugir totalmente desse tema que a gente está agora. E a gente vai para... Tem 2 aqui que eu acho bem legal, que foi bem tratado. Tem uma coisa para falar ainda de usufruto, que é importante. Mas vocês podem, quando for fazer o instrumento, fazer um instrumento em que a Pernambuco ela vende a nua propriedade. Sim. Faz o instrumento em que ela vende a nua propriedade para os pais. Ele cede onerosamente o usufruto para os filhos e o pai como interveniente pagador. Entendi. Entendeu? Já vai fazendo isso. Em Pernambuco isso é possível, o financiamento não faz. Porque tem uma discussão sobre o Código Civil lá de que o usufruto não pode ser vendido, mas pode ser cedido, mas em Pernambuco a previsão expressa pelo tribunal já, uma criação, acho até do Dr. Zé Paulo Cavalcante, o pai, que criou essa figura de você fazer esse desdobramento da numa propriedade e do usufruto e poder fazer essa... O que você não pode é depois que constituído usufruto para alguém, esse usufrutuário sair transmitindo para outras pessoas, então nunca é consolidado a figura do proprietário, entendeu? Então pode sempre ser, a bifurcação pode convergir para a figura de um, ou no mesmo ato, no ato de que o proprietário pleno, naquele mesmo ato, ele faz a bifurcação para 2 pessoas distintas simultaneamente. Agora, depois que fizer essa bifurcação, só converge
ou só há a transferência, a cessão do usufruto com a anuência do no proprietário. Senão o pobre coitado aqui nunca vai ser proprietário, entendeu? Vai ficar passando e não vai Vai passando, ele nunca vai ver. Ó, tem 3 caminhos aqui pra gente seguir, porque teve muita dúvida mesmo. Vamos lá. Outra coisa que surgiu muito nesse lançamento do empresa patrimonial. Empresa patrimonial. Chama ou de holding ou empresa patrimonial. Tem uma que eu achei tão engraçado, que era assim, o nome da empresa era holding, sei lá, acho que tinha o nome holding, João e Maria, com filhos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, patrimonial. O nome da empresa deles era holding, não sei lá, patrimonial. Tem quantidade de patrimônio que a pessoa tem para constituir uma holding, sabe? Tá muito na moda isso. Sim, aí por que a pessoa faz? Primeiro, por que a pessoa... E se não for holding, se for só uma empresa patrimonial, quantos imóveis tem que ter numa holding? Eu acho que ficou muito Instagram, daquelas coisas automáticas aparecendo, falando de holding. Pois é, ficou esse nome, a pessoa nem sabe o que é. Um bocado de advogado ou de alguns consultores aí jurídicos falando disso. Eu particularmente, não sou muito a favor, não. Tá? Eu acho que você vai ser a partir de um determinado momento e que vai justificar você ter aquilo. A expressividade, qual o patrimônio que você tem para isso. Você tem 2 patrimônios, vai de fato justificar você ter um contador, uma contabilidade, essas coisas todas. E você vai de fato oferir uma renda de aluguel daquilo para ter um benefício tributário para fazer isso. Você tem que pesar para ver se aplica ao seu caso. E muita gente fala que aparece no Instagram como se não incidisse TBI. Isso não é verdade. Pois é. Não é verdade. Sempre se justifica em cima disso. Não é verdade. O que é que acontece lá? Se a empresa ela for uma imobiliária, por isso que falam de holding, porque se a empresa for uma imobiliária, sempre incidiu ITBI, sempre foi pacífico incidir ITBI. Se ela tiver como propriedade, como atividade preponderante, a incorporação, a compra de venda, for uma patrimonial, sempre incidiu ITBI, sempre, e não tem dúvida quanto à incidência de ITBI. E sempre incide isso. Aí existe uma discussão que está previsto lá na Constituição, como se as empresas que não fossem patrimoniais, elas fossem isentas do ITBI. Mas veio o STF, analisando um caso, e dizia o seguinte, o excedente entre o que você efetivamente declara de incorporação, o que você declara que está integralizando ao capital, na compra sempre vai ter o ITBI, estará na integralização. Então, o excedente entre o que você declara que está incorporando ao capital e o valor efetivamente incorporado, você vai achar a base de cálculo para o imposto. Vou explicar com um exemplo para ficar mais fácil. Vamos lá. Eu, Guilherme, comprei um imóvel por 100. Vou integralizar na minha patrimonial por 100. Sempre ia pagar ITBI e não mudou a regra. Se vai ser avaliado por 100, por 200 ou por 300, e você vai ser a base de cálculo, o ITBI para colocar... a base de cálculo vai ser cheia sobre o valor de avaliação na patrimonial. Nas outras empresas, um salão de beleza, um lava-jato, o que for, um escritório de prestação de serviço, o que for, o que é que vai fazer? Comprou por 100, está declarando por 100, mas foi avaliado hoje por 200. 200, que é o valor que está sendo efetivamente incorporado, menos o 100, acha a base de cálculo, que é 100, nesse caso, e aplicaria a alíquota do ITBI. Então, o STF, ele, a grosso modo, disse que seria dessa forma. Isso. Resumindo, se você... Que antigamente você não tinha. O pessoal fazia holding para fugir do ITBI na incorporação. Então, você comprava na pessoa física, incorporava, por exemplo, eu tinha uma locadora de veículo. Aí, comprei a sede da minha empresa, da locadora de veículo. Está na minha pessoa física. Vou agora incorporar no patrimônio dela, por exemplo. Então, não tinha. Ou então, tinha uma holding, que era a empresa que era sócia de todas as outras empresas. Aí, botava o patrimônio nela e não tinha esse TBI. Mas aí veio e disse... E se você abrir uma empresa do zero, certo? Abrir uma empresa do zero, uma patrimonial do zero, e qualquer imóvel, o primeiro imóvel que você vai comprar na vida, já vai comprar em nome dessa empresa. Se for patrimonial, não importa. Sempre incidiu, e TBI não houve essa discussão no STF. Sempre incidiu o imposto, e o imposto é sobre o valor de avaliação que o município fizer. O devido processo legal de avaliação. E na hora de vender também, na hora de comprar, de registrar e de vender. O ITBI, ele incide no momento de compra, né? Sim. Então, sim, assim, mas vamos lá. Eu comprei, vou registrar em nome da minha patrimonial. Paguei ITBI. Você comprou no nome da patrimonial já direto, vai incidir ITBI. Isso. Se você comprou na pessoa física e vai integralizar o capital social, por exemplo, minha empresa, eu comprei um imóvel por 100 mil, vou constituir uma empresa, não tenho que dizer o capital social dela? O capital social da empresa vai ser 100 mil reais. Transferir Como é que eu estou integralizando as cotas? Transferindo o patrimônio, esse meu imóvel para essa empresa. Se ela for uma patrimonial, sempre incidiu ITBI.
Se for avaliado o patrimônio você está fazendo de 100, certo? Mas se esse imóvel for avaliado por 200, por 300, por 400 ou por 500, sobre o valor de avaliação, vai incidir o ITBI. Aí é uma outra dúvida que tem, porque tem também um caso... E para a venda, faz diferença? Vai fazer diferença dependendo do objeto social para apuração de ganho de capital. Por exemplo, a construtora, via de regra, paga 7% do efetivo, do valor final de venda. As outras PJs vai ter a questão do lucro imobiliário, né? Pagar a diferença do valor de compra pelo valor de venda. Valor então, de aquisição vai ter diferença no ganho de capital, então. Vai. Porque a patrimonial ela não tem ganho de capital, ela tem valor final de venda. Via de regra é isso aí. Se ela for, por exemplo, uma construtora, né? O objeto social é a compra e venda de bens imóveis. Então, ela vai pagar aproximadamente 7% a carga tributária dela, do valor de venda final. Comprou por 100, vendeu por 500, 7% de 500. Aí, a outra hipótese. A grosso modo, até porque eu não sou tributarista, não. Comprou por 100, vendeu por 500, apurou 400 mil. Vai pagar a alíquota de ganho de capital sobre esses 400 mil, que na pessoa física é 15%. Tu tens muitos clientes que querem fazer isso, abrir patrimonial, não sei o quê, botar empresa e não fazer para cima, fazer para baixo. Alguns clientes justificam fazer quando tem um patrimônio expressivo. Tá? Quando a pessoa tem 1, 2 imóveis, eu não aconselho muito a fazer não, entendeu? Eu aconselho quando tem um patrimônio mais expressivo. Vamos lá. Fazer. Outra dúvida sobre patrimônio de afetação. Tá, patrimônio de afetação, ele é decorrente lá de um caso da Encol. Não sei se vocês lembram disso. Quando a Encol, que era uma grande construtora, né? Misturava dinheiro de tudo, né? Então, o patrimônio de afetação é muito interessante porque ele blinda o patrimônio daquela incorporação, ele aparta do patrimônio da construtora, vamos dizer, da incorporadora, né? Ela garante um regime tributário especial para a própria construtora também disso, para a incorporadora disso, e ela garante a pessoa que está comprando de que aquele bem ele está garantido por esse patrimônio, que não vai responder, vamos dizer, por outros problemas que essa empresa possa ter de umas outras operações dela. Com a Encol, né? Então, a Encol, tinha, vamos dizer, 10 construções ao mesmo tempo, não tinha patrimônio de afetação, então o cara comprou, o problema daqui afetava aqui, entendeu? Isso. Então, o patrimônio de afetação ele é instituído, no momento que você registra o memorial de corporação, o incorporador ele faz a declaração dizendo que quer submeter aquela incorporação ao patrimônio de afetação e faz esse... De qualquer forma, protege o cliente, né? Total. Né? E tem que se perguntar e tem que ter. E, na verdade, ele é um ônus porque ele está lá, vamos dizer assim, ele está na matrícula do imóvel dizendo que existe esse patrimônio de afetação, mas, na verdade, é um benefício em favor do cliente. E ele se extingue automaticamente pela venda do bem, com a quitação do financiamento, se tiver da obra, com isso. Então, assim, se houve se foi pego o financiamento na obra, e foi feita a transferência, automaticamente o patrimônio de afetação se extingue, porque foi para a pessoa do proprietário. Enquanto o financiamento não está quitado, digamos assim, o patrimônio de afetação, via de regra, ainda não estaria extinto isso, não, mas está beneficiando a pessoa está protegida de que não... Eu fico observando, sabe, Guilherme, que aqui e acolá, de vez em quando acontece um problema com alguma incorporadora, ou com alguma consultora, ou com alguma coisa que deu errado. E aí, me parece que os clientes, atualmente, eu não sei, estão mais preocupados, né, em adquirir e tal. E aí, nesse lançamento, teve um cliente que disse assim, eu quero saber se vocês são verdadeiramente donos do terreno. Eu quero documento, alguma coisa. E aí, eu expliquei, eu disse, olha, esse documento que o senhor quer faz parte do memorial de incorporação, né? Então, eu quero o memorial de incorporação. Eu quero que você me mande por meu WhatsApp o memorial de incorporação. PDF com 500 páginas. E aí, o cliente, né, eu disse, olha, para o memorial de incorporação sair, certo, tem que ter a escritura de aquisição do imóvel. O imóvel foi escriturado através de permuta. O terreno não é mais do dono do terreno. Hoje, o dono do terreno... A incorporadora ela adquiriu através de permuta então, o percentual do terreno, né? Que representa as unidades deles, que eles são objetos da incorporação de venda. Isso, né? Então, gerou uma dúvida, uma insegurança, na verdade, se ele estava comprando um apartamento que nós éramos verdadeiramente os donos. Só que, na verdade, a gente é dono e está pagando a ele através de permuta na construção, né? Vamos lá.
quando você submete um terreno à incorporação imobiliária, você vai fazer um condomínio edilício ele, né? Você faz a instituição do condomínio pró-divisa, onde você pega aquele terreno e faz a pró-divisão dele, você vai extinguir o condomínio civil em divisa, ou seja, por exemplo, a construtora e o terrenista. Então, a construtora e o terrenista era dono daquele terreno, na proporção da permuta lá, X e Y, 20/80. 20/80, enfim, o que for. E quando você faz a instituição do pró-divisa, você faz exatamente a divisão. Você estabelece quais são as frações ideais que vão corresponder aos apartamentos que são da construtora e as frações ideais que vão corresponder aos apartamentos que são do terrenista. A partir dali, com a instituição do pró-divisa, já está dividido. Dúvida também, que eu falo muito, né, para os corretores e para os clientes, que as unidades do permutante já são dele. Já estão escrituradas em nome dele. Porque o que é que acontece às vezes? Um cliente compra um apartamento do permutante, certo? E acha que está comprando da Pernambuco. Né? E aí acontece, às vezes, de ter alguma coisa que o permutante faça e o cliente se sente lesado achando que está comprando da Pernambuco. E aí, mas o contrato que ele comprou é em nome do proprietário do terreno e tal. E o cliente não entende, às vezes, que o apartamento não é da Pernambuco Construtora. Não é, né? A Pernambuco Construtora está construindo, neste caso. Ele tem uma relação contratual com o terrenista, que, por sua vez, tem uma relação contratual com a construtora, que, via de regra, seria entregar aquelas unidades prontas e acabadas para ele lá, construídas. Isso. Né? Que a minha obrigação é com o permutante. Isso. Né? Porque como é que eu vou cumprir a obrigação minha com quem ele vendeu? Que a preocupação da gente é que a gente não sabe como é aquele contrato entre ele. Se o apartamento vai ser assim, se o apartamento vai ser assado, se vai entregue, qual é o prazo. Né? Às vezes a gente não tem acesso ao contrato que o permutante faz com o comprador desse e às imóvel, vezes ele não né? tá, às vezes pelo contrato de permuta ele não pode nem negociar ainda, né? Tem que ver se isso, pode negociar. E é importante a pessoa ver. Às vezes não é parte da incorporação, porque você não é obrigado a incorporar os bens do terrenista. Isso. Vou para outro assunto, senão a gente não acaba, não. Vamos lá. Acho que já deu, né? A gente informou muito, foi uma aula. O pessoal tem dúvida de ITBI, da questão do valor, venal de referência, Vamos botar. Porque tem outra coisa que aparece muito no Instagram, dizendo o que é que acontece? Em São Paulo... Eu ia falar... Vamos falar de ITBI. Vamos lá. Em São Paulo, você, por exemplo... A questão, São Paulo é a cidade mais desenvolvida nossa. Né? É um país. São Paulo é um país. Então, como é que é São Paulo para você fazer sua escritura? Você entra lá, bota o sequencial do imóvel, sai o valor de avaliação dele e a guia do TBI para você pagar na hora. Tecnologia. Puxa o microfone. Sai para você pagar na hora lá. Aí, o que é que aconteceu com isso? Era muito prático. Você entra lá, bota o sequencial do seu imóvel, o valor, o número do seu IPTU lá, e tem lá valor venal de referência, que era o valor para fins de lançamento do ITBI. Diferente de São Paulo, no estado de Pernambuco, via de regra, todos os municípios de Pernambuco copiam Recife. O que é que ocorre em Recife? Recife você faz um lançamento, um pedido de lançamento do imposto. Você entra com um procedimento administrativo, onde você pede que o município avalie o seu imóvel, aquela operação de compra e venda. E aí o município vai avaliar e vai emitir uma guia específica daquele procedimento. Você concorda, paga a guia, não concorda, você vai recorrer. Vai pegar laudo, fazer o que for para concorrer. Em São Paulo não era assim, vinha aquela guia. Você bota o sequencial, vinha a guia. Aí o que foi que a jurisprudência disse? Não pode ter o valor venal de referência. Desses casos vai ser o valor da operação, que não é simplesmente o valor da operação. Pode ser o valor da operação, vai ser o valor da operação desde que não tenha um devido processo legal de avaliação. Porque imagina a pessoa chegar e dizer, estou vendendo por 100 um negócio que vale 500. Então, assim, não é razoável você tão assim também. Foi isso que eu pensei, né? O pessoal ia fazer isso muito, né, na verdade. Então, assim, o que tem que ocorrer é o devido processo legal de avaliação. Não pode ser só puramente arbitrado, assim, dizer, é tanto, sem ter o processo de avaliação como ocorria em São Paulo. O que eu acho, assim, via de regra, um retrocesso se tivesse sendo, a não ser que o município estivesse sendo abusivo, né? Porque você, veja a velocidade. Você comprou hoje, cheguei hoje aqui na Pernambuco Construtora, comprei um imóvel, a Pernambuco Construtora, eu entro no site da prefeitura, botar um sequencial, sai meu ITBI e faço minha escritura hoje. Agora,
Você já pensou? São Sim, Paulo é assim, sim, né? é isso que eu tô dizendo. Não é arretado? Total. Pronto, aí veio a jurisprudência e disse, não, mas o valor venal de referência não pode ser assim, tem que ter o devido processo legal, aí tem que fazer De como é aqui, que é o seguinte, avaliação você e tal. pede o lançamento e vai lá E para faz. fazer. Então, assim, em São Paulo se aplica muito bem essa regra do valor venal de referência não poder ser o valor do ITBI, porque tem que ter o devido processo legal. Via de regra, nos municípios de Pernambuco, há o devido processo legal. Você pede um lançamento do imposto, o auditor fiscal faz a avaliação do bem e bota a guia, você tem a opção de pagar ou recorrer. Aí, para recorrer, você vai ter que contratar Se o especialista. valor tiver sido muito diferente do que ele E às vezes o realmente laudo de vale, né? avaliação vai dar a diferença do imposto, que é 1% de não sei quanto, 2% de não sei quanto, 3% de não sei quanto. O custo de uma reavaliação É melhor você pagar. entendeu? Hoje teve uma dúvida não é uma dúvida, né? Não é exatamente TBI, mas com relação à escritura. Ela comprou hoje com a gente um imóvel à vista, certo? E ela me perguntou se já podia escriturar. Aí disse, você pode escriturar, mas você vai escriturar a fração. Não é assim? Desde que, no caso de vocês, eu sei que é, porque eu acompanho de perto, pode, porque tem a concretização do memorial de corporação. Sim, né? sim. Se o memorial de corporação tiver registrado, aí você pode e tiver concretizada a incorporação, você pode vender a fração. Sim, ainda estou perguntando a você, porque eu respondi isso para a cliente, até para não ter respondido errado. Eu disse, ela, isso você pode fazer. Pode, vai só mas se só você a fração. fizer agora, você vai fazer só da fração. É melhor você esperar X meses, quando a gente tiver a matrícula individualizada, e você fazer, que é melhor para o cliente, não é? Mas talvez ela ficou insegura porque estava pagando à vista. Mas, olha, de repente, o que é que você pode ter mais de segurança? Você registrar seu contrato? Tem alguma coisa que ela poderia fazer? Pode registrar a promessa lá, mas assim, se registrar a promessa ou fazer a escritura, já poderia de fato fazer isso, ou um ou outro, porque se você faz o registro lá no cartório de um ou de outro, as repercussões que iam ter para um caso de um eventual, sei lá, vamos dizer que o município, veja, você está executando um projeto, você está aprovado. Pode ser que você precise fazer, às vezes, uma alteração. E que venha justificar você depois a ter que fazer uma ratificação do empreendimento. Por uma besteira de execução. E aí você vai ter que pegar a anuência daquela pessoa, porque ela está lá no folho real. Porque ela já registrou. Apesar, e no contrato, às vezes, tem aquela já previsão que você pode fazer um ajuste de até tantos por cento para atender à legislação local. Não era uma pergunta muito frequente, não, mas aconteceu hoje isso, sabe? Eu disse, olha, acho que para você acho que não vale a pena, né? Não sei. E aí a gente cai numa outra pergunta só, que é até complicado a gente falar para a gente se defender. Não é que é complicado, é se defender do cliente com relação à hipoteca. Tá. Eu falo com muita propriedade porque eu sei da história da empresa. Né? A gente não tem nenhum problema hoje, a gente tem a empresa tem 58 anos e tudo que a gente tem entregue, tudo que a gente tem a Bitse, já a hipoteca baixada e a pessoa pode... E antes do tempo, né? Isso, né? Ainda mais antes do tempo, e a gente se preocupa em baixar a hipoteca. Todos os empreendimentos nossos são, praticamente todos, né? Com financiamentos, e a gente não tem esse problema. Mas eu entendo a preocupação do cliente, porque ele está comprando um apartamento à vista, ou em 5 vezes, ou em X vezes, e está hipotecado. Né? Então... tem muito esse lançamento tiveram uns 2 clientes que, veja só, comprou parcelado, certo? Sei lá, em 30 vezes. Mas na cabeça dele ele vai ter dinheiro para quitar. Certo. Daqui a 6 meses ele vai receber um dinheiro e vai quitar, mas não queria perder, comprou parcelado. E ele disse, se eu quitar daqui a 6 meses e tiver hipotecado, como é que você faz? Aí eu disse... Eu baixo a hipoteca da sua unidade específica. Né? Quando a gente financia, a gente dá todos em garantia. Mas eu posso pedir a baixa exclusivamente de uma. E aí, coincidentemente, 2 clientes pediram para a gente assinar termos com prazo. Né? E a gente assina porque a gente sabe o que a gente faz. Mas eu entendo a preocupação do cliente de não poder ter o imóvel livre de hipoteca. Tá, vamos lá. Para poder escriturar, né, posteriormente. A hipoteca, ela, por um lado, ela é interessante porque ela garante que aquela obra vai ser concluída, porque, inclusive, geralmente, junto desse contrato de hipoteca, você vê os seguros
da construção, né? Então é interessante se fazer, até o próprio incorporador fazer isso. Hoje Imagina acontecer um incêndio, um negócio desse. Não, e hoje é uma coisa boa você comprar um apartamento com financiamento, porque para você tirar um financiamento hoje, o banco exige, né? E a carteira de cliente que vai comprar financiado, você tem um atrativo de taxas melhores quando tem aquela questão lá da hipoteca junto com aquele banco. Existe uma jurisprudência que diz que a hipoteca da obra da construção, ela não tem efeito para quem está adquirindo. Então, via de regra, a pessoa que está adquirindo não seria atingida. Certo. O que ocorreria caso não viesse a ser baixado é que ele só ia ter o poder de disposição à vista, nenhum banco ia financiar. Entendi. Entendeu? Assim, se chegasse ao ponto da construtora não baixasse aquela hipoteca, aí o problema seria outro até, porque não baixaria se tivesse alguma bronca grande. Não, e é um monte de problema, né? Isso aí é o de menos, porque você não vai poder vender, você não vai, né? Enfim. Então, assim, aí ele não conseguiria fazer a alienação através de financiamento. A gente tem até que é uma construção mais do tribunal daqui, para aplicação dessa súmula, que eu esqueci agora o número da súmula, não sei se é a súmula 8 da STJ. Assim, mas diz o seguinte, que a ineficácia da hipoteca, você faz a averbação da ineficácia da hipoteca em face do adquirente, direto. Então, a pessoa que adquiriu a obra durante a construção, a hipoteca da construção não tem eficácia perante ele. Tem uma decisão do STJ nesse sentido, já sumulada, né? Não é uma jurisprudência, é um caso à parte, é uma súmula do tribunal nesse sentido. Então, assim, é garantida ele a livre disposição, sempre à vista, mas fica com aquele gravado daquele jeito lá, disso da hipoteca. Mas, assim, a hipoteca tem os benefícios, que é a questão, a obra está segurada. Junto com a hipoteca, não vem só a hipoteca, vem o contrato de seguro do empreendimento, de execução de finalização da obra, disso tudo. Mas é natural a pessoa ter esse receio, mas ele tem que ver o histórico também da pessoa que ele está comprando, né? Isso. O que eu tenho de mais forte para dizer é isso. Olha, a empresa tem 58 anos, em N empreendimentos financiados, a gente não tem problema com nenhum. Vai ser com o seu que vai acontecer, né? E aí a gente se compromete, né, X tempo depois de quitado, a baixar, porque a gente consegue fazer isso, né? O fundo e os bancos sempre liberam, paga aquela... Cada um tem seu formato, né, de fazer. E garante você não ter um atraso, né? Isso. Quando você tem um programa certinho, assim, você não tem um atraso da obra, né? Você tem as medições, está garantido, então tem uma instituição por trás também daquilo. Guilherme, tem que encerrar, a gente vai dormir aqui, mas tem um único tema que eu acho que a gente não deveria deixar de falar, que é com relação a terreno de marinha. Vou até virar aqui para a gente nem ter mais pergunta para fazer. Vamos lá. A gente encerrar. Terreno de marinha. Terreno de marinha, vamos lá. Terreno de marinha é uma figura jurídica que a gente chama de enfiteuses. São as enfiteuses públicas, né? Eita, uma palavra bonita. Enfiteuses. Enfiteuses. Esse podcast onde há um senhorio... Um chat GPT. Enfiteuses. Há um desdobramento do domínio direto e o domínio útil, digamos assim. Na verdade, terreno de marinha tem dois tipos. Tem quando é de fato aforado, o aforamento, que aí existe de fato essa figura jurídica da enfiteuse, onde há o desdobramento entre domínio útil, que é o que fica na pessoa que está do uso, e o domínio direto, que é o da união. Né? A Marinha não é as Forças Armadas, não. A Marinha é a União. É a União. Então, no contrato de aforamento, a Marinha, a União, ela continua com o domínio direto sobre a coisa e a pessoa tem o domínio útil. Então, toda vez, aí, como contrapartida... Explicando, né? O patrimônio... Aquele terreno, o terreno, ele continua sendo da União. Ele é da União, isso. Quando é aforamento... E é por isso que a pessoa paga aquela taxa isso, e tal. Porque... Quando ele é aforamento, ele tem o desdobramento entre domínio útil e domínio direto e se paga o foro anual. Isso. Que é como se fosse um arrendamento, uma alocação por usar aquele terreno, a grosso modo. Assim. E toda vez que se vai vender, se paga o laudêmio, que é uma indenização para o senhorio, no caso a União, não exercer o seu direito de preferência de consolidar a propriedade para ele. Isso. Existe uma outra figura jurídica da Marinha que se chama regime de ocupação. Que aí ela tem a taxa de ocupação. Não existe, vamos dizer assim, como se fosse a efeiteuse propriamente dito, o contrato de aforamento, né? Aí existe a taxa de ocupação e não o foro disso. E também existe a questão do laudêmio.
A grosso modo, é como se fosse um IPTU a mais na cabeça do leigo, sabe? Da pessoa que está vendo. Por quê? Porque aquele bem é da União. E a história por trás da mané que é interessante, que é uma bala de canhão de 1800 e bolinha, que era para proteger as fronteiras de coisa. Isso aí é uma bala de canhão que hoje, intercontinental, não tem nem justificativa ter um negócio desse, né? Mas a via de regra é isso. Então, o imóvel é da União, né? A União, ela permitiu que a pessoa utilizasse aquele bem mediante um contrato de foro, daquilo, onde você paga o foro anual disso. Via de regra, vê se eu acho no mês de junho. Tá? E toda vez que é vendido, se paga uma taxa, o que é o laudêmio, que é a indenização. E existem as figuras que foram, esses imóveis foram ocupados e que não tinham os contratos de aforamento. Foi uma forma, grosso modo, também explicando, de que a União viu para regularizar isso, instituiu esses regimes de ocupação. Há um tempo atrás eu vinha muito que cliente questionava, né, que não queria comprar imóvel Boa Viagem, tinha muito terreno que era de Marinha. Enfim, eu acho que hoje isso já é meio que desmistificado, né? Porque termina que você vai comprar aquele imóvel. Se ele é de Marinha ou não, o que vai acontecer é exatamente isso. É você pagar entre aspas, assim, o ITBI da Marinha, né? O foro. O foro, né? da Marinha. Mas que não impede de nenhuma negociação imobiliária, né? Até onde eu sei, e assim, não existiu nenhum caso de travamento de negociação imobiliária. Uma coisa que mudou muito é que a benfeitoria erguida não entra mais nos cálculos, né? Então diminuiu muito a taxa. Sim. Né? Que mesmo que era 5%, sei lá, 10, só que 15 é 5% mais do terreno nu, né? Isso. Quando são casas, beira-mar, um terreno grande, não sei o quê, aí esses laudêmios ainda são altos. Você pegar, por exemplo, o Paiva, aquelas casas do Paiva ali, que são casas dentro de um terreno grande, então os laudêmios ali são altos ainda, porque você tem um terreno grande, mas você pegar um terreno daquele, construir um prédio, divide por todo mundo aquilo ali. Você vai fracionar aquilo. E o terreno fica valendo nada em relação à benfeitoria, né? Isso. Então, assim, existem umas certas repercussões sobre o terreno de Marinha, que é, por exemplo, o contrato de aforamento é o mais seguro para a pessoa do que o de ocupação, sabe? Disso. Porque no contrato de aforamento você tem um domínio útil. No de ocupação você só tem as benfeitorias. E quando é misto, a turma fica logo louca. Quando é misto, vai ter a questão do percentual. Parte ocupada, você vai ter o prazo você vai ter os dois regimes, né? Vai pagar uma parte da taxa do foro, uma parte do foro, uma parte da ocupação, a taxa de ocupação. E o que tem que ter cuidado com o terreno de Marinha é o seguinte: quando você for comprar, se você for escriturar, através de comprou à vista, vai no cartório de sua confiança, contratou um advogado, um despachante, uma empresa de regularização imobiliária. Contrata Guilherme Cunha. Para fazer o fazer propaganda de Guilherme Cunha, contrata Guilherme Cunha. Fazer sua escritura. Tem que fazer seu jabá aqui. Aí você tem que ter cuidado que existem os prazos legais para você informar a União que foi feita essa transferência. Né? Você pagou o laudêmio, que a indenização por ela não fez, você tem 60 dias da formalização do título, se for ocupação, e pura e simplesmente ocupação, para você informar, ou seja, você vai ter que fazer informar a SPU que comprei da Pernambuco Construtora o imóvel tal. Aí vai lá, preenche o formulário e faz isso. Se o regime for aforamento ou misto, aforamento com ocupação, e com inscrição única, porque eu já vi imóvel com 2 inscrições, uma para aforado e uma para ocupação, mas bem antigo, um imóvel super antigo, isso não era nem para ser assim. Daqui que chega no cartório, que o povo entenda, meu Deus. Aí quando é misto, e desde que esteja numa única inscrição isso, aí você tem que fazer a averbação após o registro. Não é da data do título. Então vamos lá. Comprei um imóvel hoje na Pernambuco Construtora, fiz uma escritura pública hoje, regime de ocupação. 60 dias da data de hoje para informar o SPU que fazer a transferência de titularidade do responsável pelo pagamento daquela taxa de ocupação. E comprei o imóvel, ele é de aforamento ou ele é misto. Aí fiz a escritura hoje. Dei entrada no cartório de registro imóvel. Registrou daqui a 15 dias. Quando registrou, da data do registro, aqui conta o prazo. Para informar e transferência de titularidade. E é importante fazer essas transferências e escriturar porque permite que a construtora fique com as CNDs dela direitinha, por memoriais de incorporação, para essas coisas. A gente colocou lá agora a obrigatoriedade do cliente. Não fica em dívida ativa, vai para dívida ativa, atrapalha os empreendimentos. Pois é, 58 anos dá para a gente aprender um pouquinho. Já levou muitas lapadas por causa desses negócios que o cliente não passava e ficava... E na pessoa física tem ainda um agravante disso, que é o seguinte, vamos dizer que eu vendi um imóvel que é meu de Marinha para a pessoa. A pessoa não escriturou, não me preocupei em fazer nada disso. Uma pessoa não escriturou, tá no meu nome, débito lá no SPU gigantesco,
eu tenho restituição de imposto de renda para fazer. Quando eu faço lá, que ele vê que eu tenho crédito a ser restituído de imposto de renda, a União vai lá e compensa. Epa, é mesmo, você tá Vai lá e devendo. compensa. Então tem que ter de fato, porque o É pessoal igual- fazia muitas operações de gaveta, né? O brasileiro antigamente ele isso. pegava e Mas é engraçado, gavetava os a pessoa, contratos. agora é engraçado. Carro a pessoa não faz isso, né? É. Carro a pessoa quer logo transferir É. não é, o documento para outro. E imóvel não, a pessoa não vai em todos os órgãos para resolver. Guilherme, deixa eu lhe agradecer. Olha que lindo. Primeira vez de inauguração hoje. Tchau, 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 tchau. Obrigado. De brinde novo de podcast. Então, Ficou obrigado. linda a sacola. Parabéns, turma. Ficou chiquérrimo. Tá linda mesmo. Não ficou chique. Guilherme, eu tenho que colocar seu cérebro num seguro, viu? Que quantidade de informação. Tem que colocar. Legal, Aí, viu? que massa. Top. Gostou? Muito. É nosso novo brinde de podcast. Cadê? Deixa eu tá. mostrar aqui pra turma. Novidade, ó, pessoal. Olha que chique. Meu Deus, vê teu nome. Aí, personalizado. Personalizado. E a assinatura, olha que chique. Legal mesmo. Minha gente, ficou chiquérrimo. Obrigado. Obrigada, viu, Guilherme? Foi ótimo, ótimo, ótimo. Eu agradeço mesmo. demais, viu? Tá aqui, vocês cederem esse espaço pra gente também, mostrar um pouco do nosso conhecimento, do nosso trabalho. Estou à disposição sempre que precisarem. Guilherme Qualquer Cunha, dúvida que gente, tiver, a decora gente esse vem. nome, decora. E é isso, pessoal. Muito obrigada por estar conosco. Me acha nas redes sociais, Mariana Vanderlei 1, tem o Instagram da Pernambuco Consultora. O nosso YouTube, tem o podcast no YouTube, uma conta só do Podpack. Curte lá, dá o seu like, faz os comentários, sugere convidado, temas, para que a gente possa continuar esse projeto tão legal, tá? Muito obrigada, Guilherme. Obrigado, pessoal.